Aleluia. Bom, voltando aqui, né, para o planeta Terra. Eu penso que o Natal é uma das maiores celebrações do cristão, como nós tentamos e nos esforçamos domingo passado, né? Com iluminação, fumaça, aquela coisa toda, coral, capela, e dança, e música, e tudo isso para glorificar o nome do Senhor, tudo isso para enaltecer o nome de Deus, tudo isso para que pessoas pudessem vir, ouvir a mensagem. Agora nós estamos num momento onde poucas pessoas estão vindo à igreja por conta de estarem viajando ou estarem atarefadas mesmo. Algumas estão inclusive trabalhando nesse exato momento. E já oramos para que o Senhor abençoe essas pessoas onde quer que elas estejam, né? Que elas não fiquem sem receber o toque do Senhor hoje. Mas eu penso que Natal também é um momento delicado em família, né? Eu acho que eu não sou o único felizardo em ter problemas de família, de relacionamento, né? Às vezes você pensa naquela ceia de Natal, você fica tenso com aquele teu tio que vai chegar e vai estragar tudo, né? Ou com aquele outro parente que de repente vai, né, meio boca suja, vai chegar e vai começar a falar aquilo que não devia, ou vai beber aquilo que não podia, ou vai aquela coisa toda, né? E a gente tem que conviver com isso, e aí você fica naquela coisa, meu Deus, eu não queria conviver com isso, mas eu tenho porque é família e aquela coisa toda. E eu confesso que eu estou no meio de um impasse também na minha família, né, não a minha família da minha casa que eu constituí, mas os que vieram antes, né? E situações que a gente fica naquele conflito de não sabe, né, como é que lida, se liga, se fala, se pede perdão ou se espera, e aquela coisa toda. E eu comecei a refletir em relação a tudo isso, até primeiramente por conta das situações das quais eu estou inserido, e comecei a buscar resposta na palavra de Deus, porque se uma coisa que o cristão tem como obrigação é encontrar as respostas das suas perguntas na palavra de Deus. Você concorda comigo? Amém. Então eu comecei a buscar na palavra de Deus, falando, Senhor, qual é a minha parte nesse negócio? Qual é a minha parte numa situação de discussão, seja na família, seja entre amigos, seja no matrimônio, seja nos relacionamentos, quais forem? Qual é a minha parte? Onde que eu preciso ir? O que eu preciso fazer? E uma das explicações da obra de Cristo na cruz é a reconciliação. E eu peguei essa palavra reconciliação então e fui a fundo. Eu falei, Senhor, me revela o que reconciliação significa. Porque muitas vezes nós relacionamos com pessoas e nós nos tornamos inimigos, fazemos inimizades, fazem conosco inimizades, né? Às vezes a gente não tem culpa nenhuma e de repente explode uma bomba, ou de repente a gente tem toda a culpa e a gente aqui explode a bomba, e cada hora é um e cada situação é uma. E o que Cristo diz a respeito disso, o que a mensagem da cruz tem para me ensinar, o que, se Cristo é o reconciliador, o que Cristo faria no meu lugar, ou o que Cristo fez, onde eu posso olhar e buscar fazer o mesmo. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta aos Colossenses, o primeiro capítulo. Nós vamos ler juntos. Quero convidar você a ficar de pé, conforme você for encontrando. Amém. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim:
e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, que é Cristo, né, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Feche seus olhos por um instante, vamos orar mais uma vez. Senhor amado, obrigado pelo privilégio da Tua palavra, obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, nesta noite que ainda é dia, Senhor, e neste tempo que está fresco e bom, tão melhor do que domingo passado, Senhor, onde estávamos quase derretendo aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu és bom o tempo todo, e nós temos a convicção de que sairemos daqui restaurados e reconciliados ainda mais contigo, com a palavra, num sentido de que nós aprenderemos e desfrutaremos muito mais das Tuas coisas, porque o Teu Espírito está aqui, habita em nós, e por meio da palavra fará uma obra tremenda no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Uma notícia boa eu quero dar a você. Se você se lembra, no prédio antigo nós tínhamos duas máquinas de ar-condicionado de 60 mil BTUs cada uma delas, né? Nós fizemos uma campanha, levantamos na época acho que 11 ou 12 mil reais para comprarmos essas duas máquinas e instalarmos elas. E aí nós nem instalamos aqui, porque afinal de contas, né, duas máquinas dessa daria metade de refrigeração para esse espaço. Então, talvez teria sido a oportunidade de colocar desse lado, né? Porque aí as coisas aconteceriam mais desse lado, não é verdade? Mas o que aconteceu nessa semana foi que nós tivemos o privilégio de encontrarmos uma pessoa que estava vendendo mais outras duas máquinas de 60 mil BTUs, onde que ela nova custa 6 mil reais. E nós conseguimos negociar essas duas usadas por 5 mil reais. Para pagarmos em 5 vezes de R$1.000. Então, glória a Deus, nós em breve estaremos climatizados aqui dentro. Poxa, achei que você fosse estar mais feliz com isso. Tava quase vendendo as 4 agora. Ai. Amados, então, veja só. O Senhor, Ele revela a respeito de uma reconciliação. Reconciliar-se é restaurar um relacionamento. Um relacionamento que está estragado, que foi gerado inimizade, que foi machucado por alguma coisa. E essa palavra revela para nós de que Cristo, por meio de Cristo, Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, Cristo é o caminho da própria reconciliação. Toda reconciliação é capaz por meio dos ensinamentos de Cristo. Seja ela qual for. Talvez você tenha pendências com pessoas que é duro de você parar para pensar e dizer, poxa vida, aquela pessoa precisa me perdoar. Ou eu preciso criar forças para perdoar aquela pessoa. Seja qual for a tua situação, eu quero dizer a você aqui nesta noite, que por meio de Cristo, tudo pode ser reconciliado. Você crê nisso? Amém. Nós cremos na palavra. E a palavra também vai avançando em relação a esse ensinamento, e eu quero falar um pouquinho aqui da mensagem, para depois nós trazermos para a prática um pouco mais a respeito disso. Mas nós encontramos mais 2 textos muito importantes que falam a respeito da reconciliação. O primeiro texto está lá em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 9, que fala a respeito da nossa reconciliação com Deus, que é a reconciliação vertical. Que por meio de Cristo nós fomos reconectados com Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 9 em diante, a palavra diz para nós o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, diga, reconciliados com Deus. Aleluia. Mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amados, uma das mensagens da cruz de maior valor, estima, importância,
é a mensagem da reconciliação. Cristo nos reconcilia com o Pai. É por isso que Ele é o caminho, que ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo. Porque Cristo é aquele que morreu, é aquele que ressuscitou, que tomou sobre si todo o fardo do pecado, morreu e pela sua morte, pela paga deste delito da humanidade, Ele então reconecta a humanidade com o Pai por meio de Cristo, por meio de todo aquele que em Cristo crê. Amém? Isso é fundamento da nossa fé, isso é o que nós devemos saber de cor e salteado. É essa reconciliação vertical com o Pai por meio de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Cristo, nós devemos imediatamente, ou para a cruz, devemos imediatamente nos lembrarmos que é por meio da obra de Cristo na cruz, nós temos acesso a Deus. E hoje podemos chamá-lo de Abba Pai, de Papai. Um outro texto que agora fala de uma reconciliação não mais vertical, mas fala de uma reconciliação entre nós, uma reconciliação horizontal, que nós fomos aproximados uns dos outros. Está lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 12. Encontra ali, Efésios capítulo 2, versículo 12 em diante. Gálatas, Efésios. Aleluia, Jesus. Efésios 2:12 diz o seguinte, a partir do 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, Aqui, Paulo está falando a respeito daquele que não era judeu. E ele estava dizendo, olha, vocês estavam ainda mais longe, porque vocês não tinham nem esperança e nem Deus. O judeu tinha Deus, mas não tinha a Cristo. Ele está falando então para aquele outro que está mais longe ainda. E ele diz, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, do judeu e do não judeu, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, o que é? A inimizade. Olha aqui. A inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, do judeu e do não judeu, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que eu quero que você grave desses dois textos que nós lemos é que a reconciliação de Cristo serviu para mim e para você, tanto no âmbito entre nós com Deus, mas também para nós uns com os outros. A obra da cruz, ela é vertical e ela é o quê? Horizontal. A obra da cruz, ela alcança o homem, a Deus, mas ela alcança o próximo que está sentado do teu lado e aquele que ainda não está sentado do teu lado. A obra da cruz, ela é completa. É por isso que essa reconciliação de Cristo, ela é a obra-prima de Deus na humanidade. Agora, o que isso tem a ver com os meus problemas de relacionamento? O que isso tem a ver com as minhas dificuldades de lidar com as pessoas? O que isso tem a ver com as minhas pendências com as pessoas que ou eu desejo mal, ou elas desejam o mal de mim? Isso tem a ver, de primeira instância, de primeiro ponto, de que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. E o exemplo de Cristo é a reconciliação. Ou seja, para o cristão, estar em inimizade com alguém é pecado. Para o cristão, não estar resolvido com alguém é algo que precisa de total atenção. Precisa de total
delicadeza, inclinação para buscar resolver. Ao ponto de Cristo dizer, num determinado momento onde estava sendo levantado a oferta, não é? Ele diz, olha, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, deixe a oferta no altar, vá resolver e depois volte para fazer a tua oferta. E é interessante esse texto, porque esse texto diz assim, se você acha que alguém tem alguma coisa contra você, não é nem se você tem alguma coisa contra alguém, mas se você acha que alguém tem alguma coisa contra você. Interessante, né? Olha o zelo, presta atenção no zelo. No zelo de resolver as pendências. No zelo de resolver os relacionamentos que estão em fricção e não estão ajustados. Cristo nos ensina por meio do exemplo dele. Agora, qual é o tipo de reconciliação que Cristo nos ensina? É aqui que o negócio fica forte. Porque o texto que nós lemos lá no início, é um texto que diz assim, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Ele faz a paz, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Ele faz a paz por meio do seu sangue. E aqui não é simbólico, a gente sabe. Aqui não é no sentido figurado, a gente sabe. Aqui é dando a sua própria vida mesmo. Ele faz a paz morrendo. Ele reconcilia a humanidade com Deus e a humanidade uns com os outros, morrendo por ela. Ele dá a sua vida. Ele se entrega. Ele reconcilia, fazendo a paz. Ou seja, essa paz aqui tem um preço. E eu refletindo nesses últimos dias em relação a esse tipo de reconciliação, refletindo em relação a como lidar com os conflitos, em como lidar com as inimizades, eu descubro que para ter paz é preciso pagar-se um preço. Muitas vezes para alcançar a paz é preciso ter guerra. Por quê? Porque os modelos dos quais nós escolhemos muitas das vezes são modelos errados. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim, né? Não, olha, é o seguinte, já deu. Não quero mais saber daquela pessoa. Aquela pessoa me faz mal. Não quero mais saber. Não vou, não, deixa. Acabou, não quero saber. Foi o que Cristo fez? Já sei, Deus chegou e falou assim, ó, tá difícil no planeta Terra, complicado, esse povo é de dura serviço, tá mal o negócio aqui, olha, vai dar trabalho, vamos fazer o seguinte, vai, Terra, Marte, vamos começar em Marte, tudo de novo, né? Deus não faz isso. Deus paga o preço da paz com o seu sangue. Com o seu sangue Ele paga o preço da paz. Uma outra desculpa que muitas vezes nós damos, diz assim, não, está perdoado. Sabe aquele perdão que não perdoa de nada? Você já viu isso? Eu já fiz isso algumas vezes, com certeza você também já fez, né? Não, está perdoado. Não vou tocar no assunto, deixa lá, né? Estou perdoado, mas eu não vou tocar no assunto. Né? Diz que está perdoado, mas não tem nada resolvido. Abriu uma gaveta, colocou lá dentro, fechou e deixa. Eu não vou tocar nisso mais. Não, deixa. Não, ficou para trás. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, né, Deus chega, onde está, homem? E aí, né, a gente conhece toda a história, Adão vai lá, dá uma de migué, fala, é a mulher que tu me deste, né, o problema não é meu, né, e aí Eva, poxa vida, mas não sei o que lá, a gente conhece essa história muito bem. Deus chega lá e diz assim, não, quer saber? Tá tudo bem, não tem problema. Uma chance, hein? Né? O que ele faz? Amados, ele lida com a situação. Se Deus é onisciente, quando o homem, Adão e Eva, no caso ali, pecaram,
Vocês acham que ele não sabia? Vocês acham que ele não estava vendo? Na verdade, quando Deus diz, onde estás? Lá no capítulo 3 de Gênesis, ele está dizendo, vamos tocar nesse assunto aí, que a gente precisa resolver esse negócio. Vamos conversar sobre o que aconteceu agora há pouco. Quando Deus chega para Caim e pergunta, Caim, cadê teu irmão? Será que Deus não sabia que Caim já tinha matado Abel? É óbvio que ele sabia. Ele fala, Caim, né? Vem aqui, vamos conversar. Vamos resolver essa parada. Quando Jesus, de corpo glorificado, após Pedro negá-lo por 3 vezes, Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? O que é que ele queria se não tocar no assunto pendente? O que é que ele queria se não pôr o dedo na ferida e buscar uma resolutiva daquilo? E amados, nós cristãos que cremos no Evangelho, cremos no poder da reconciliação e refletimos no poder do sangue vertido na cruz de Cristo, que nos traz a paz, uma paz de um preço inestimável. Devemos trazer essa realidade para o nosso dia a dia e entendermos que para toda reconciliação ser efetivada é preciso ir para a cruz. É preciso ir para a cruz. Ou você vai pegar essa pessoa que você está com inimizade e carregá-la até a cruz, ou você vai se deixar conduzir por esta pessoa que vai te carregar até a cruz. Porque às vezes é culpa nossa, às vezes não é. Mas os relacionamentos precisam ser preservados, precisam ser zelados e precisam de atenção devida. Poxa, pastor, mas que mensagem, o que isso tem a ver com o Natal? Tem tudo a ver. Quantas vezes a gente não passa pelas mesmas coisas, né? Todo Natal. As situações pendentes batem na porta, os relacionamentos. Eu me lembro de vezes que eu estava num restaurante e é muito comum ver isso aqui em São Bento do Sul. Não sei se você já percebeu. Você está comendo lá na mesa, aí você conhece, né? Aqui em São Bento, eu acho incrível morar numa cidade pequena porque você acaba conhecendo todo mundo, né? Passa um determinado tempo, você já sabe os nomes, já sabe as histórias, isso é fenomenal. Mas às vezes você está no restaurante, né? Você está ali sentado, você conhece algumas pessoas que estão ali comendo, de repente entra uma pessoa, você só fica ali, né? Vê aquela pessoa entrou no restaurante, viu que fulano está, ela vira as costas e vai embora. Gente, sem brincadeira, mais de 5 vezes eu já vi isso. Por quê? Pendências. Problemas que precisam ser resolvidos, mas ninguém resolve. Fica assim, não, deixa quieto, já perdoei. Perdoou nada. Ah, o tempo vai fazer esquecer. Vai nada. Não vai. Não vai. Não vai fazer esquecer. E sabe o que é interessante? Que a reconciliação, ela é a partir de uma inimizade. E quando nós vemos lá no início, no exemplo que eu dei de Adão e Eva, qual é a única inimizade que Deus coloca num momento de conflito? A única inimizade que Deus coloca quando o homem pisa na bola, a mulher pisa na bola, é entre a serpente e a mulher. Deus não se faz inimigo do homem. Ô pastor, mas por que é que ele então tira o homem do jardim? Já que você fez essa pergunta perfeita, eu vou te dizer. Ele tira o homem do jardim porque uma coisa é fazer inimizade, outra coisa é desrespeitar parâmetros dos quais precisam estar estabelecidos. Deus não se torna inimigo do homem e nem faz do homem inimigo dele. Deus coloca no homem uma restrição
pela qual ele mesmo infringiu. Mas ele nunca abre mão da reconciliação. Ele diz, olha, Adão, você pode fazer o que você quiser aqui. Você só não vai comer daquela árvore. E aí o que ele faz? Ele, vai lá naquela árvore, come. E aí ele recebe a consequência de um desrespeito e de uma desobediência que ele faz com Deus. O que isso quer dizer? Que ele vai ter que colher daquilo. E Deus, que não é homem para que mente, nem filho do homem para que volte atrás, o que ele faz? Ele diz, olha, daqui para frente, você vai agora colher do que você plantou. E infelizmente, vou te tirar do jardim. E você agora vai viver uma vida um pouquinho mais dura do que estava planejado. Agora, na sequência, amados, nós vemos Deus recebendo oferta de Caim e Abel. Nós vemos Deus conversando com Caim. Ele até dá a dica para Caim antes do assassinato. Ele diz, olha, o pecado bate à porta do teu coração, cabe a ti dominá-lo. Deus se faz ausente? Não se faz ausente. Em momento algum, Deus se faz ausente daqueles que o buscam. Mas ele coloca restrições, porque no relacionamento há um combinado. E eu meditando nessas coisas todas, eu falei, poxa vida, eu tenho que estar disponível, mas eu não posso simplesmente perdoar e fingir que nada aconteceu, porque todo conflito, toda situação precisa ser trabalhada. Toda situação precisa ser tocada naquele assunto. Porque se eu finjo que aconteceu e continuo me relacionando com aquela pessoa, machucado por algo que ela fez comigo, eu estou sendo falso. E aí quem está pecando e errando sou eu. Olha que interessante isso. É por isso que a reconciliação, ela pede de nós um esforço para uma conversa. E muitas vezes essas conversas são as piores de todas. Não é verdade? Quem aqui já teve que lidar com situações assim? Meu Deus. Amados, uma vez eu proibi uma amiga nossa de... Uma vez porque foi a única vez, né, que eu me casei. Mas eu proibi uma amiga nossa de participar do meu casamento. Ela fez uma coisa num determinado momento que a gente se relacionava lá, e eu não gostei, e machucou eu e a Ju. Eu peguei o telefone e falei para ela, você está proibida de ir no meu casamento. Eu não quero te ver pintada no meu casamento. E soltei os cachorros, como diz por aí, né? Soltei os cachorros nela. E aí, carreguei esse fardo por sei lá quantos anos. Cheguei até, chegou um momento onde, né, bateu na porta da consciência, aquela pendência que estava lá atrás, aquele peso, aquele fardo que eu carregava, que às vezes eu até me esquecia, mas às vezes eu me lembrava, eu falava, não vou mexer nisso não. Amados, eu estou pregando de carteirinha aqui com vocês, eu já fiz de tudo isso aqui um pouco. E aí, num belo dia, falei, Senhor, eu preciso resolver isso aqui, está errado demais. Peguei o telefone, estava morando fora do país, essa pessoa morava aqui no Brasil, peguei o telefone, alguns de vocês já conhecem essa história, já contei algumas vezes, liguei para essa pessoa estava no trabalho, e aí falei, olha, é o seguinte, há tantos anos atrás, te proibi de ir no meu casamento, eu fiquei machucado com o que você fez, mas de forma alguma eu devia ter feito isso, porque afinal de contas, nossa amizade valia muito mais do que isso. Falei aquilo que eu precisava falar e pedi perdão a essa pessoa, amados. Essa pessoa soluçava de chorar do outro lado do telefone. Anos depois, eu estava guardando aquela pessoa refém de uma situação que eu mesmo havia causado. Era necessário reconciliação, mas não era uma reconciliação, deixa o tempo resolve, não resolve. Eu precisei tocar na ferida. Eu precisei passar pelo desconforto de pegar o telefone, descobrir o telefone daquela pessoa, ligar para aquela pessoa e falar, olha, me perdoa. Eu não sabia onde eu estava com a cabeça de ter feito uma loucura dessa.
E aquela pessoa do outro lado chorava. Eu fico imaginando, né, se ela chorou o tanto que ela chorou do telefone, no trabalho dela, imagina se ela estivesse na casa. Como aquilo estava pendente. E a minha oração nessa noite é para que você corra atrás das tuas pendências. Que aqueles relacionamentos que estão faltando, aquela conversa delicada, que estão faltando aquela conversa como se você estivesse indo para a cruz. Porque é justamente o que você precisa fazer para que haja reconciliação. É ir para a cruz. Você precisa ir para a cruz e você precisa levar essa pessoa para a cruz. Agora, pastor, e se eu buscar essa pessoa, ter essa conversa e as coisas não se acertarem? Porque ela de repente não quer se acertar comigo. Eu vou dizer a você o seguinte: você fez a tua parte. Agora ore por essa pessoa, para que essa pessoa caia em si e perceba o que ela precisa também pedir perdão. Porque muitas das vezes, quando nós vamos nos reconciliar com alguém, são os dois que devem pedir perdão, né? Eu e a pastora sempre brincamos e dizemos, né? Muitas vezes a gente, em aconselhamentos pastorais, dizemos, toda a história tem 3 lados, né? O de um, o do outro e o verdadeiro. É por isso que ambas as pessoas, muitas vezes, precisam pedir perdão uma para a outra. E nós, amados, cristãos, deixa eu dizer algo de todo o meu coração para você. Precisamos nos especializar em tornarmos-nos reconciliadores. Porque se há alguém na face da terra que tem um exemplo a ser seguido de um grande reconciliador, somos eu e você. Porque Cristo nos amou primeiro, sem ter a garantia de que nós o amaríamos de volta. Sem ter a garantia de que nós o amaríamos de volta. Porque o arrependimento, ele só é arrependimento quando se arrepende de algo. E é por isso que essas conversas precisam existir. As pessoas às vezes chegam e dizem, olha, eu quero te pedir perdão. Aí às vezes a outra pessoa diz, não, está perdoado. Tá, mas do quê? Do que é que está perdoado? Não, está perdoado. Não, está tudo bem, vem cá, né? Às vezes não quer tocar no assunto, não é? Quantas vezes a gente já não fez isso, né? Eu já fiz isso, meu Deus, quantas vezes já não fiz isso? De alguém chegar para mim e falar, olha, eu quero te pedir perdão. Meu irmão, está tudo em paz, está tudo resolvido, está perdoado. Aí, né? Esses dias, conversando com a pastora falou, não, agora eu tenho perguntado. Né? Tenho perguntado. Tá, perdão do quê? Aí a pessoa às vezes fica até constrangida, né? Mas não, como assim? Quer saber agora do que eu quero pedir? Claro, você está pedindo perdão. É meio lógico, mas às vezes a gente não... Sabe, amados, a gente está numa fase do planeta Terra, numa estação onde parece que assuntos mais delicados não pode se falar. Porque qualquer coisa parece que espanta, sabe? Ouriça. As pessoas, meu Deus, eu não quero tocar nesse assunto. Cruz credo, Deus me livre, né? Quase faz o sinal da cruz. Mas é algo que às vezes a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Porque se é para haver uma reconciliação, tem que ir para a cruz, tem que ir para o lugar do Gólgota, tem que ir para o lugar onde vai ser falado, olha, aqui está a raiz do problema, vamos mexer nisso. Vamos lidar com isso. Agora, crente não bate a porta, né? Não desliga na cara. Crente não faz essas coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com essas coisas, a gente tem que, né, suar frio, ter sangue de barata e ficar ali. Vai ouvir, vai falar. Né? A gente vai... E sabe o que acontece? Eu descobri ao longo desses 13 anos de pastoreio, que a gente vai ficando bom nisso. A gente vai aprendendo. Assuntos que há 4 anos atrás eu não tinha coragem de mexer.
Eu ficava sem dormir, amados. Meu Deus do céu, eu tenho café com aquela pessoa amanhã, né? Às vezes as pessoas acham que tem medo de ir tomar um café com o pastor. É o pastor que está com medo de tomar um café com a ovelha, né? Aí estou lá tentando dormir, meu Deus do céu, vou ter que conversar sobre aquilo com aquela pessoa. E agora, o que vai ser? Será que ela vai sair da igreja? Porque eu vou tocar naquele assunto. Senhor, mas eu tenho que tocar naquele assunto. Pai, ele está batendo nela, eu tenho que falar. Senhor, em nome de Jesus, me dá coragem, né? Aquelas coisas, todas as vezes a gente tem que tocar no assunto. Tem que tocar no assunto. E às vezes eu falo, Senhor, pode ser até que aquela pessoa vá embora da igreja, mas eu não quero chegar na tua presença e o Senhor olhar para mim um dia e falar, olha, aquela ovelha que eu dei para você cuidar, você não fez nada por ela. Porque se há algo que eu tenho que fazer, é apresentar todos vocês, santos, irrepreensíveis e imaculados diante do Senhor. E todas as pendências que eu vejo na vida de vocês, eu tenho que lidar, eu tenho que tratar, eu tenho que trabalhar. E se eu não fizer isso, eu estou fazendo errado. Pensa numa pessoa que teve que aprender a lidar com pepino. Sou eu. Quando você orar pelo teu pastor, meu irmão amado, ora com fervor. Pela tua pastora, ora com fervor. Ora com desejo. Fala, Senhor, abençoa em nome de Jesus, dê poderes sobrenaturais para aqueles. Porque olha, eu vou te falar, tem hora que o negócio é sério. A maioria das vezes é bom, é divertido, mas tem hora que é complicado. E é por isso que eu e você precisamos aprender a lidar com essas coisas. E falar de reconciliação, pensarmos, amanhã nós vamos celebrar, né, véspera de Natal, amanhã e depois nós vamos celebrar que o reconciliador nasceu. Nós vamos ter aquela ceia, aquela mesa farta, em nome de Jesus, amém, pastora? Né? Vamos ter aquela mesa farta, vamos nos assentar à mesa, às vezes, né, com aquele tio que eu falei, ou com aquele primo, com aquele vizinho, com aquele amigo, com aquele parente, com aquela pessoa. E aí ter ali e falar, Senhor, Tu és o reconciliador. E nós celebramos o Senhor hoje. E que eu seja feita a Tua imagem, Senhor, em nome de Jesus, para lidar com aquilo que eu preciso lidar. E que o Senhor seja glorificado através das nossas ações, através das nossas atitudes. Deus, Ele lida na raiz das inimizades. Olha um texto que é muito conhecido em relação à reconciliação. Graças a Deus, eu nunca cheguei no último nível desse texto. É um texto conhecido lá em Mateus capítulo 18. Já eu estou encerrando. Esse texto aqui é um daqueles textos que, né, faz o pastor tremer na base. Fala, meu Deus, que isso nunca aconteça. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, diz assim: se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Aqui é a primeira fase. Essa fase está tranquila, né? Pecou contra mim, eu vou lá e mostro o erro. Segunda fase, se ele ouvir, você ganhou seu irmão, amém. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui já fica um pouco mais quente o negócio, né? Ih, não deu certo, eu fui falar com o irmão, não deu certo, agora eu vou, chega aí, vamos lá, né? Chega com os guarda-costas, senta com o irmão e fala, vim resolver aquele assunto lá contigo. E aí, nessa segunda fase, se você resolveu com o irmão, glória a Deus, aleluia. Mas, né, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Terceira fase, essa aqui é punk. Essa aqui é complicada. Essa aqui é trazer para público uma situação onde a pessoa está sendo repreendida e não está aceitando. E a quarta fase, que eu nunca fiz, espero nunca ter que fazer em nome de Jesus, Oi? Nem a terceira eu nunca fiz, não é verdade. Trate-o como pagão ou publicano, ou seja, pode mandar ele embora da igreja. Amados, é a Bíblia, não sou eu que estou falando isso. O que isso revela para nós? Preste atenção no que eu estou falando, isso revela o coração de Deus. Isso revela como o Senhor lida com as pendências. Isso revela como nós precisamos aprender a levar a sério as coisas que estão ainda desajustadas na nossa vida. Tem alguém aqui? Isso revela um Deus zeloso, um Deus que se preocupa,
Um Deus que está inclinado em reconciliar a humanidade. Agora, de que jeito? Tocando na ferida, falando sobre o assunto, lidando com o problema. Que eu e você possamos nos tornar esses especialistas em reconciliação. Poxa, pastor, mas eu sou um homem de paz, não tenho problema com ninguém. Amém. Então ajude o teu irmão que precisa de ajuda. Tem gente que tem mais facilidade com isso. Tem gente que tem mais dificuldade com isso. Enquanto uns às vezes têm medo de tocar no assunto, o outro parece uma patrola, que passa por cima, volta, passa por cima, volta, passa por cima, volta. Meu Deus do céu, ele falou tudo 4 vezes. Né? Então, cada um é de um jeito. Mas nós precisamos aprender a lidar com as nossas dificuldades e trabalhar para que essa reconciliação, como referência de Cristo, né? Cristo em momento algum, enquanto estava sendo crucificado, e os guardas já ali, estava refletindo, um dos meus devocionais essa semana foi sobre essas vestimentas de Jesus que ficaram ali sendo divididas entre aqueles homens que estavam crucificando ele. Imagina Cristo naquela situação, olhando para aquela coisa mais absurda, tirando a sorte para quem ia ficar com as vestes de Jesus. O que um Deus crucificado num momento desse não poderia ter feito? Ter consumido aqueles homens, olha, de tantas as variedades. Mas o que ele fez foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Aprendemos com a palavra. Aprendemos a lidar com as coisas. Enquanto uns aqui estão ouvindo e precisam ser desafiados a lidar com os conflitos, outros estão aqui ouvindo que precisam ser desafiados a apagar o fogo desse incêndio para não matar mais ninguém. Né? Mas nós precisamos buscar na palavra de Deus e na referência de Cristo Jesus, do grande reconciliador, como agirmos. E eu quero ler o último texto para você, Mateus capítulo 5, versículo 43, para nós encerrarmos. Quero ler esse texto a você e lançar esse desafio a você. Assim como eu o recebo para mim, eu quero lançar a você também. Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante diz assim, palavras de Cristo, letras vermelhas. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai amado, nos colocamos, Deus, em Tua presença, nos apresentamos na Tua presença. E pedimos da Tua ajuda. Pedimos ao Senhor que nos ensine esta tarefa da reconciliação. Que nos ensine a temperarmos as nossas palavras, os nossos pensamentos. Que nos ensine a tocarmos nas pendências dos relacionamentos. Que nos ensine a lidarmos com os conflitos e com as pacificações. Ajuda-nos, Senhor, a não estarmos em inimizade com ninguém, Senhor. Ajuda-nos a aprendermos contigo que para toda reconciliação há um preço a se pagar. Que para toda reconciliação há uma cruz para visitar. Que para todo relacionamento, Senhor, nós precisamos
de orientação do alto. Precisamos refletir e precisamos ponderar, Senhor, tudo aquilo que precisa ser ponderado. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa tão árdua, Senhor. Senhor, falar a respeito disso é tão difícil, porque são tantas as variações, são tantos os casos, são tantas as histórias, Deus. Situações das quais, às vezes, fomos de fato injustiçados. E parece que oferecer reconciliação é uma afronta. Outras situações, Senhor, onde às vezes nós fomos aqueles que injustiçamos e ainda não estamos ouvindo do Espírito com clareza que precisamos tocar nesse assunto. Tantas são as variáveis, tantos são os históricos, tantas são as coisas, papai. Mas nessa noite, Senhor, nos apresentamos a Ti. Apresentamos toda a nossa consciência a Ti. Todo o nosso coração, toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos. Todas as nossas inimizades, tudo aquilo que precisa, Senhor, de um toque de conserto, que precisa de uma visitação do Teu Espírito. E eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, nessa noite, que Tu sondas e conheces o nosso coração, venha nesse momento, tocando cada um de nós, trazendo a consciência, trazendo ao nosso coração, trazendo as pendências, trazendo as histórias do passado que ainda estão com feridas abertas, trazendo, Senhor, coisas que talvez estejam gerando até hoje desconforto no nosso coração, para que, Senhor, nós possamos avançar na cura de cada uma dessas coisas, para que nós possamos receber do Teu toque na situação, de cada uma dessas situações, Senhor Deus. Dá-nos a graça, Senhor, para lidarmos com essas pendências, Senhor. E enquanto celebramos, Deus, o nascimento do reconciliador, Senhor, nós nos apresentamos a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável em Tua presença. Senhor, ampara-nos, Espírito Santo. Ampara-nos nas nossas fraquezas. Ampara-nos nas nossas frustrações. Ampara-nos nas nossas pendências. Nós lhe pedimos, nós rogamos a Ti de todo o nosso coração e Te agradecemos, porque sabemos que obras maiores Tu farás. Relacionamentos machucados serão restabelecidos. Senhor, intimidades serão reconectadas, papai, e se tornarão melhores do que nunca. Ainda mais daquelas que o Senhor se alegra e que o Senhor está envolvido como parte da aliança, seja no casamento, seja entre um pai e um filho, seja entre uma mãe e um filho. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor opere no nosso meio, que possamos ouvir testemunhos de reconciliação, de verdadeiros arrependimentos, de verdadeiras situações sendo, Senhor, estabelecidas, papai, como algo resolvido, trabalhado, tratado, deixado de fato, Deus, para o passado, porque foi trabalhado. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que nesta estação do ano, que nós celebramos, que nós festejamos, que nós comemos, Senhor, que seja um tempo, Senhor, de novos reatares de relacionamentos, Deus, em nome de Jesus, onde a reconciliação será o tema central dos nossos encontros, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe o teu coração, em nome de Jesus. Que essas pendências possam ser acompanhadas pelo Espírito Santo e tocadas e resolvidas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te dê maturidade, ousadia no falar, sabedoria no abrir a sua boca, em nome de Jesus. Amém? Amém.